Ótima notícia, o Fluminense não recebeu proposta para perder jogador de destaque no meio do ano. A gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar também sobre um reforço internacional que chegou no Fluminense. Pois é, gente, é brincadeira, mas eu vou te contar essa história nesse vídeo aqui. Vamos falar também sobre a situação do volante Alexander, né, atraindo interesse do futebol europeu. A apresentação do Thiago Silva também atraindo muito interesse da torcida tricolor. E, claro, informações sobre Fluminense e Alianza Lima a partida de amanhã pela Copa Libertadores da América. Muita coisa do Flusão nesse vídeo aqui, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e vamos para as notícias. Reforço internacional no Fluminense, craque badalado chegando no Flu. Que história é essa, gente? Pois é, ontem à noite movimentou as redes sociais do Fluminense um post feito no site oficial do Flu que anunciava Erling Haaland do Manchester City como reforço do Fluminense. Pois é, gente. Obviamente, né, vocês devem desconfiar que foi obra de um hacker, né? Um hacker invadiu o site do Fluminense e fez essa publicação. O Fluminense não está contratando o Haaland, mas claro, né? A galera brincou muito com isso nas redes sociais ao longo da noite de ontem. Eu fico até aliviado e agradecido, né, que esse hacker poderia ter botado um jogador mais factível que a gente pudesse acreditar e talvez o cenário fosse outro. Imagina se o hacker bota aí Di Maria fechando com o Fluminense. O Di Maria não é um absurdo a gente sonhar que possa jogar aqui a partir do meio do ano, né? A gente lembra que no começo dessa temporada o Fluminense chegou a tentar a contratação do Di Maria. À época ele não quis porque a prioridade dele era voltar para a Argentina, para o Rosário Central. Isso talvez não ocorra mais, né? Ele foi ameaçado lá, a família dele foi ameaçada para ele não voltar. Então existe alguma chance dele ir para outro lugar que não seja o Rosário agora nesse meio de temporada com ele saindo do Benfica. Felizmente, né, o hacker escolheu o Haaland, que a gente sabe que é um jogador que está muito em alta, ainda é jovem, tem contrato longo com o Manchester City, não tem chance nenhuma, felizmente ou infelizmente, né, do Fluminense contratar essa pecinha aí, mas fica o registro aqui da brincadeira, né, postaram lá que o Haaland fechou com o Fluminense, claro, né, a galera caiu em cima, brincou muito, mas não tem nada, tá, gente, o Haaland não é reforço do Fluminense, era apenas a obra de um hacker. Trazer uma rapidinha aqui para vocês, porque teve clube treinando lá no CT Carlos Castilho para enfrentar o Flamengo na noite de hoje, tá? O Milionários da Colômbia está no grupo E da Copa Libertadores da América ao lado do Flamengo e vai jogar hoje à noite no Maracanã contra a equipe rubro-negra, contra o nosso rival. E eles treinaram lá no CT Carlos Castilho, o Fluminense os recebeu por lá, tem aí a imagem, né, deles treinando ali no CT, com o Fluminense ali no fundo. Vamos torcer, né, para o Fluminense levar energias positivas para o Milionários, né? A situação do grupo E está em aberto, a tendência é que o Flamengo consiga sim se classificar, mas ainda está em aberto, né? O Milionários não venceu nenhum jogo até agora no torneio, já está eliminado, mas se vencer o Flamengo ou até mesmo empatar, pode complicar a situação, né? No grupo E, o Bolívar lidera com 10 pontos, o Flamengo está em segundo com 7, empatado com o Palestino com 7. O Palestino vai enfrentar o Bolívar lá na Bolívia, na altitude de La Paz, e o Milionários vem aqui ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Se acontecer aquela coisa triste, né? Milionários aprontar no Maracanã, a famosa flamengada rolar, pode talvez o Flamengo ficar de fora das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então fica aqui, né, meu desejo para que o Fluminense, o CT do Fluminense traga boas energias para o Milionários consiga aprontar hoje à noite lá no Maracanã e quem sabe, né, o Flamengo fique de fora das oitavas da Libertadores. Quero falar agora sobre o volante Alexander, pois tá atraindo interesse do futebol europeu, teve empresário dele oferecendo também um jogador por lá, já vou te contar tudo isso aqui nesse vídeo, só antes eu vou rapidinho lembrar você de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo o que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então corre no link do comentário fixado, clica lá, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir. Você vai ficar fazendo parte do nosso canal, receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Então vamos falar um pouquinho do Alexander, porque saíram duas informações importantes sobre a situação do jogador, tá? Mas pra gente entender isso, é importante a gente fazer uma rápida recapitulação, né? O Alexander começa muito bem no profissional do Fluminense, ele ganha a posição no meio campo lá no jogo contra o Sporting Cristal. Primeiro jogo da Libertadores do ano passado, ele ganha a posição, o Martinelli machucou no primeiro jogo da final do Carioca, ele ganha a posição ali no meio campo, e aí, cara, tem um mês e meio ali de Alexander no time titular do Fluminense,
que é realmente encantador, né? O Alexander jogou muita bola naquele período, foi o melhor encaixe do Flu, com ele fazendo a cobertura pro Marcelo, Marcelo jogando muito bem, aparecendo muito ofensivamente, e ele tava voando. Só que aí contra o Cruzeiro, vocês vão lembrar bem, ele teve aquela lesão no joelho, ficou um tempinho fora, quando dava para retornar teve uma grave lesão muscular, acabou ficando mais tempo ainda fora, vai voltar a jogar pelo Fluminense lá para setembro, outubro, ficou mó tempão parado, né? 4, 5 meses parado aí. E essa foi a situação do Alexander. Desde que ele voltou, ele não conseguiu ainda retornar ao futebol que jogava naquela época. E aí, gente, ele teve aquele incidente, né, junto com o John Kennedy, com o Cauã Elias e com o Arthur, lá da festinha na concentração, ficou afastado por um tempo no Flu, e agora retornou e vem jogando até bem, vem entrando, participando bem mais dos jogos e participando bem. Claro, ainda tem uma falha ou outra, né? Teve o gol ali do Cerro Porteño que eu achei que ele deu mole, né? Tentou cavar a falta, ele deu mole, mas em geral o Alexander vem fazendo boas partidas, eu venho gostando da participação dele. E aí a gente tem duas informações, tá? Sobre possível saída, vamos botar assim, do Alexander, tá? A primeira delas vem lá do Area Napoli, da Itália, que é um portal que cobre o Napoli, né? Clube italiano, e traz a informação de que o empresário do Alexander teria oferecido o volante para o Napoli, claro, e para Roma, da Itália, né? Então o jogador teria sido oferecido pelo seu empresário para essas duas equipes. E também teve uma informação do portal Ledis Sport, eu acho que eu falei certo, eu sempre confundo, mas eu acho que é Ledis Sport 10, Le10 Sport, 10 em francês eu acho que é 10, trazendo a informação de que o Mônaco e o Olympique de Marseille também manifestaram interesse no Alexander e podem fazer uma proposta em breve, né? Segundo a publicação, o Fluminense estaria querendo algo ali em torno de 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais, para vender o Alexander, né, nessa janela do meio do ano. Vale lembrar que quando rolou o afastamento dele, né, lá depois do jogo contra o Vasco no Brasileirão, o nome dele foi ventilado no São Paulo. O Jorge Nicola, jornalista, trouxe a informação de que o São Paulo teria feito uma sondagem, buscado informações sobre o jogador, sobre a situação, para quem sabe tirá-lo do Flu. Ele voltou a ser aproveitado, tem sido utilizado. Amanhã mesmo contra o Alianza Lima ele pode acabar até sendo titular nesse jogo, né? Existe uma dúvida, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas assim, é um cara que voltou a fazer parte da rotação do elenco do Fluminense e é muito importante. A gente sabe que no meio do ano, muito provavelmente o André vai sair, então a importância do Alexander aumenta ainda mais. Eu não acho que seria uma boa o Fluminense vender esse jogador agora, até porque ele não tá no seu auge, vamos botar assim, né? Então se for vender agora, vai vender ele por menos que ele vale, porque ele não tá na sua melhor fase, tá começando a se recuperar. Mas aparece então esse interesse de dois clubes da França e o empresário dele oferecendo para dois clubes italianos. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas repito, acho que seria péssimo para o Fluminense perder o Alexander nesse momento. E tem a apresentação do Monstro no dia 7 de junho, tá todo mundo muito ansioso, eu tô ansioso pra caramba, e o Fluminense já divulgou parcial de ingressos vendidos para esse evento, tá? Vai ser no dia 7 de junho, uma sexta-feira, a apresentação do Thiago Silva nos mesmos moldes que rolou a apresentação do Marcelo no ano passado. Vocês lembram? A apresentação do Marcelo foi lá no Maracanã, teve o show do Felipe Ret e tal, e o Marcelo apareceu, falou ali com a torcida, fez meia dúzia de baixadinhas, aquele evento clássico ali. Vai ter um evento parecido agora pro Thiago Silva, dessa vez com o show do Sorriso Maroto, né, que é uma banda muito conceituada de pagode, aqui no Rio de Janeiro faz muito sucesso, né, não sei no resto do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro faz sucesso pra caramba, e eles, né, são amigos pessoais do Thiago Silva, vão tocar na apresentação do jogador, e o Fluminense já confirmou parcial de ingressos vendidos para esse evento, e olha, teremos Maracanã lotado para a torcida tricolor receber o monstro de volta, tá? O Fluminense bota aí que são mais de 30 mil ingressos vendidos para esse evento, então Maraca vai lotar, vai encher pra gente receber o Thiago Silva, né? Eu sempre falo, eu tava lá no último jogo, na despedida do Thiago Silva, aquele Fluminense 1-1 em Ipatinga, a gente botou mais de 50 mil pessoas no Maracanã para se despedir do monstro, e agora eu tenho certeza que a gente vai ter o Maracanã lotado novamente para recebê-lo de volta à sua casa. Espero que o Thiago Silva consiga, né, causar um impacto absurdo no Fluminense a partir do seu retorno, ele que vai poder jogar a partir de julho, né? A janela abre dia 10 de julho, aí ele vai poder ser regularizado e deve começar a atuar por ali, né? Dia 17 de julho, se eu não me engano, tem uma partida marcada contra o Palmeiras. A tendência é que ela marque o retorno de Thiago Silva oficialmente aos gramados com a camisa tricolor. Quero falar agora sobre Fluminense e Alianza Lima. Amanhã tem jogo no Maracanã e eu tenho duas informações muito importantes
sobre esse assunto para trazer aqui para vocês. Só antes, vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral, e todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo me falando do seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, vou mandar um abraço pro Mazin Mota, de Floriano, lá no Piauí, Edival, de Araruama, Rio de Janeiro, Antônio, de Laguna, Santa Catarina, Ricardo, de Itaboraí, Rio de Janeiro, Décio, de Camaquã, na Bahia, Delmiro Gil, de Minasul, em Goiás, e pro Giovanni, de Cuiabá, no Mato Grosso. Um abraço pra rapaziada e o convite reforçado pra você que tá assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome aqui em algum vídeo da Central? Deixa um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos falar de Fluminense e Alianza Lima, porque o Fluminense informa oficialmente a parcial de ingressos comercializados para esse jogo, tá? O Fluminense botou lá nas suas redes sociais que mais de 35 mil ingressos foram comercializados para essa partida. A gente já tem 2 setores esgotados, tá? O setor sul já está completamente esgotado, é o setor que geralmente esgota primeiro, e além dele o setor oeste também não tem mais entradas disponíveis. Restam ainda o setor leste, tanto inferior quanto superior, e o setor norte, a parte que é destinada ao Fluminense, né? Tem um pedacinho ali para o visitante, mas tem a parte destinada para o Fluminense também, ainda tem ingressos por lá. Você que quer ir ao Maracanã amanhã, ver Fluminense e Alianza Lima, última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, ainda tem ingressos setor leste e setor norte, beleza? E falando do time que vai entrar em campo, né, a gente tem boas notícias também, sinal de que a gente pode ter alguns reforços, vamos botar dessa maneira, para essa partida, tá? A Netflix traz a informação pra gente de que tem um quinteto tricolor que treinou normalmente pelo segundo dia consecutivo e aumentam, claro, né, as chances deles atuarem amanhã contra o Alianza Lima, né? Estamos falando de Samuel Xavier, lateral direito, Marlon Emanuel, dupla de zagueiros, Marquinhos, atacante barra lateral direito, e o Douglas Costa, atacante, né, que se recuperam de lesão, já estão treinando normalmente com bola com o elenco tricolor e devem estar à disposição do Fernando Diniz para a partida de amanhã, né? Aí vai depender da ideia do treinador, né? Se algum deles vai ser titular já de cara, se vão entrar aos pouquinhos, né? O Marlon já tá treinando um pouquinho mais de tempo, o Marquinhos também, o trio Samuel, Manuel e Douglas Costa voltou a treinar com bola há menos tempo, mas devem ser todos relacionados, né? Vale lembrar que antes disso, contra o Sampaio Corrêa, tanto o Thiago Santos quanto o Gabriel Pires, que também estavam lesionados, foram relacionados. O Gabriel Pires, por sinal, entrou em campo, né? Jogou alguns minutos daquela partida. Então o Fluminense tem praticamente o seu departamento médico limpo nesse momento, né? Só estão lá ainda jogadores que tiveram lesões um pouquinho mais graves, né? O André teve um trauma no joelho, também ainda tá um pouquinho lá mais tempo, e o Lelê, né, teve uma lesão bem grave no joelho, teve que operar, também vai ficar lá, talvez até pelo resto da temporada. Dificilmente a gente veja o Lelê jogando novamente em 2024, mas o Fluminense deve ter esses retornos, essas novidades para a partida de amanhã contra o Alianza Lima. E tem ótima notícia para a torcida tricolor, para acalmar e para nos tranquilizar nessa manhã de terça-feira. O GE traz informação importante para a gente sobre a situação do John Arias com o Fluminense. A gente sabe que o John Arias é o principal jogador do futebol sul-americano hoje, um craque de bola que a gente tem, é o principal nome da seleção da Colômbia, destaque titular por lá, vai jogar a Copa América, tá liberado, vai jogar amanhã contra o Alianza, vai jogar no final de semana contra o Juventude, contra o Botafogo não joga porque estará lá com a sua seleção já visando a competição sul-americana de seleções, né? Mas é um jogador que a gente tem um receio muito grande de vê-lo sendo vendido no meio do ano, né? A gente sabe que o John Arias tem esse interesse, tem esse desejo de jogar no futebol europeu, é um cara muito valorizado, muito bem quisto no mercado, um jogador que joga todos os jogos, raramente se machuca, raramente tem algum problema físico, tá sempre à disposição, é decisivo, é muito criativo, enfim, é um cara que dispensa elogios, né? Se você for ficar elogiando aqui o John Arias, todas as qualidades dele, eu vou ficar até amanhã nesse vídeo aqui falando desse jogador. Mas o GE traz a informação pra gente, tá? Que por mais que a gente fique nervoso, fique com medo e apreensivo de perder o John Arias no meio do ano, nesse momento não existe nenhuma proposta oficial de clubes tentando tirar o John Arias aqui do Fluminense. Houve muito burburinho de Zenit da Rússia, né? Chegou até a fazer uma proposta oficial pelo John Arias, teve burburinho do Sevilha também, clubes do futebol francês, mas o GE traz pra gente que nesse momento não existe nenhuma proposta oficial pelo meio-campista colombiano. Então, torcedor tricolor, pelo menos por enquanto, a gente não precisa morrer de véspera, não tem nada do John Arias sair. Claro que quando a janela abrir, ele é um dos jogadores que mais vai ser assediado no Fluminense, assim como o volante André.
mas vamos, né, torcer aí para que o Fluminense consiga manter o John Arias, porque ele, para mim, é peça essencial nesse time tricolor para a temporada 2024. Se a gente quiser ser campeão de alguma coisa, a gente precisa muito ter o John Arias, beleza? Essas eram as informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo aqui. Quero, claro, que você deixe o seu comentário pra gente trocar aquela ideia sobre o nosso Flusão, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!